Olá, pessoal. Olha, tô maquiada, penteada. É que tive que falar por vídeo com outras pessoas. Não que o povo do balé não mereça, entendeu? Mas é que eu não podia aparecer. E outra coisa, hoje eu vou fazer aula. Mesmo que seja online, eu gosto de estar bonita pra fazer aula. Tudo bom? Bem, eu sou a Ellen Caras. Nós vamos falar sobre o quarto episódio da websérie sobre a vida de Rudolf Nureyev. Sensacional, né? Eu amo a história do Nureyev. Já toda vez que eu vier falar com vocês, eu vou falar que é impressionante como a genialidade dele em cima do palco não reflete o ser humano que ele era, ok? Gente, deixa eu falar aqui. Eu consegui, mas não vai ser para agora. A última, né, a mais recente biografia da Fontaine, tá? Tem muita foto, muita coisa em inglês, o que requer um pouquinho de tempo, né, para leitura. Tem algumas fotos bem bacanas e por que eu tô falando da Fontaine? Porque aqui nós vamos tocar nela, que nós vamos falar sobre todo o período dele no Royal. Foram mais ou menos 17, 18 anos dele dentro do Royal Ballet. E ele nunca foi um artista contratado, ele era contratado como artista convidado do Royal. Mas o que acontece? Existe um episódio aqui dentro que é o romance que existiu, é fato, ninguém nega. Eu só vou agora ler a biografia dela para constatar o que ela fala, mas quando esse último livro saiu, saíram várias matérias falando exatamente sobre o que ela falava do romance deles. O livro fala do romance deles e o livro do Peter Watson é o mais perto da verdade que tem sobre a vida do Nureyev. Então eu vou fazer um episódio à parte sobre o romance dos dois, tá? Eu vou fazer um episódio à parte. Não fica muito grande, porque o romance entre eles não foi tão longo assim, por motivos alheios à vontade do Nureyev, né? Embora ele fosse, é o que ele sempre fala, predominantemente homossexual, ele ficou extremamente apaixonado pela Margot Fonteyn. Ok? Então vamos lá. Nós falamos que ele desertou muito bem e que ele foi dançar com a Maria Tauchev. E aí eles foram para Dinamarca. E lá na Dinamarca ele chegou como amante, namorado, noivo, sei lá o que, da Maria Tauchev. Quando eles chegaram na Dinamarca, a Maria, ela tinha sido caso, amante, affair do Eric Brum. E o Nureyev tinha verdadeira paixão para conhecer o Eric Brum. Depois, em alguns momentos, eles falam que eles estavam prometidos um para o outro, que era coisa de outra vida, que eles tinham que se encontrar. Enfim, e o Eric Brum, na época, era o maior bailarino, ou pelo menos o mais famoso, que estava no Ocidente, tá? E Eric Brum era dinamarquês, ok? E ele era belíssimo mesmo. Tem no YouTube uma Gisele completa dele com a Carla Frati, ok? Então, o Eric Brum, a gente tem que falar sobre ele porque ele influencia diretamente na carreira do Nureyev. O Eric Brum, ele é nascido em 1928, ele era 10 anos mais velho do que o Nureyev, ok? Assim como o Nureyev, ele também teve 3 irmãs. O pai, que foi engenheiro, também não era muito fã de que ele fosse bailarino. Quem levou ele para o balé foi a mãe. A mãe colocou ele no Ballet Real da Dinamarca. E ele foi, na verdade, uma das irmãs foram prestar o teste para o Ballet Real da Dinamarca. E ele foi junto prestar o teste e ele passou e elas não, tá?
Aí a apresentação dele como bailarino profissional, a apresentação formal dele como bailarino profissional foi em 1945, exatamente, foi em 4 de maio de 1945. Exatamente no final daquele ano, Nureyev ia ver pela primeira vez o seu balé clássico, o Canto da Cegonha, e ia se apaixonar pelo balé. Depois ele foi dançar dançou no Ballet Real da Dinamarca, depois ele foi chamado para o American Ballet Theatre, enfim, ele era bailarino convidado do American Ballet Theatre, tanto que ele foi para a Rússia com o American Ballet Theatre. Ele tinha como partners constantes a Alice Alonso, a Sônia Arova, a Violeta Verdi, a Nora Kay, Alicia Markova, todas as grandes daquela época. Em 1959, o Eric Brum foi chamado pelo Balanchine para se juntar ao New York City Ballet com o Balanchine, que é um capítulo à parte da história da dança. E lá no New York City Ballet, ele conheceu a Maria Talchev, que era ex do Balanchine, né? E aí começou a ter um pouco de desconforto, porque ela começou a cobrar muito emocionalmente dele, ou talvez para ele aquilo não fosse tão sério quanto ela gostaria que fosse. E naquela época não era tão comum os bailarinos serem assumidamente homossexuais, a maioria deles se declaravam bissexuais. Então ele ela fazia exigências emocionais que não dava para ele cumprir. De qualquer forma, chegou na Dinamarca, ele conheceu o Eric através da Maria Talchev, e eles começaram a fazer tudo juntos, porque o Nureyev começou a fazer a aula lá, que na verdade ele estava indo atrás da Vera Volkova, tá? Que era uma russa, que no final das contas ele achou que nem era tão boa dando aula, aquelas buscas pela perfeição, pelo melhor professor, todos nós temos isso, né? Eu tenho, por exemplo, os meus professores da minha predileção. E tem professores que passaram pela minha vida que faz parte. O Nureyev tinha isso, ele queria procurar a pessoa que ele julgasse a altura de acompanhá-lo na sua carreira profissional. Mas ele tinha 20 e poucos anos aqui, né, gente? Ele tinha 23 anos. Ele era menino ainda, tinha muito para aprender. Mas aí eles começaram a virar um trio. Eles iam fazer aula, ele ficou muito impressionado com a beleza, eles estavam o tempo todo juntos, mas ele ainda estava se relacionando sexualmente com a Maria Talchev. E eu tenho que tocar nesse assunto porque é importantíssimo. Porque o Nureyev sempre foi conhecido por ser uma péssima pessoa ao vivo e a cores. A única pessoa com a qual ele realmente foi grandioso foi com a Fontaine, na minha opinião. Tá? Porque quando a gente for falar sobre a história deles, ele teve um posicionamento impecável em relação a ela. E aí um dia eles estavam fazendo aula e a Maria Talchev ia dançar, porque quem ia dançar na Dinamarca era a Talchev e o Eric Brum. E aí um dia ela estava ensaiando, se maquiando, enfim, e o Nureyev foi lá no camarim da Talchev e falou assim, querida, porque eles sempre combinavam de ir jantar, eles faziam tudo junto, jantavam, almoçavam, só que ele chegou pro Eric antes e falou assim pro Eric, Eric, eu quero ir almoçar com você, acho que foi jantar com você. Ah, ok, mas eu quero ir sem a Maria. Tá bom. Aí ele foi, e ele tava se relacionando com ela. Ele foi no camarim onde ela estava se arrumando, enfim, e falou assim, olha, foi almoçar, tá aqui na minha anotação. Ele queria almoçar com o Eric, e ela tava num camarim dela, ele bateu na porta, Maria, eu queria falar com você, olha, eu tô indo almoçar com o Eric. Tá onde nós vamos? Não, nós não vamos em lugar nenhum, você não vai, só eu que vou, você vai ficar porque eu tô indo me encontrar com o Eric pra dizer que eu estou amando ele, que eu estou apaixonado por ele. Ela ficou puta, tirica, quebrou tudo, saiu se pegando com o Nureyev. O Eric viu na hora, toda a companhia viu. Por quê? Porque ela já tinha... Quem deixou a Maria foi o Eric. A Maria Talchev, que tinha largado...
Quem deixou a Maria foi o Eric que deu a bota na Maria Talchev. Aí agora ela também toma a bota do Nureyev e o Nureyev tá dando a bota nela por causa do Eric. Mas diz que foi um pampeiro. Aqui que foi um pampeiro. Todo mundo viu, tinha bem umas 40 pessoas no corredor, foi um barraco. Tanto que depois desse incidente, a Maria e o Eric nunca mais dançaram juntos. Eu acho que aqui cortaram relações definitivamente, tá? E o Nureyev continuou lá, né? Mexendo os pauzinhos dele para começar a trabalhar. Ele ainda tinha algumas datas com o balé do Marquês de Cuevas, que a gente já viu lá. Ai, gente, olha, eu tô com a camiseta de 1500 a.C. do Espaço Clássico. Ele tava mexendo os paus, ele tinha contrato ainda com o Marquês de Cuevas, enfim. E aí, mexe daqui, mexe de lá, tá fazendo aula com a Volkova, que ele não tava achando grande coisa. Mas ele foi morar, porque ele começou a se dar bem como pessoa com a Vera Volkova. E lá na casa da Volkova, ele conseguia ter uma maior liberdade para viver o romance dele com Eric, porque ele foi correspondido. E na verdade, quase que durante todo o romance deles, existe o desejo do Nureyev de se igualar artisticamente ao Eric. E o Eric acaba tendo a carreira dele muito inferiorizada depois do surgimento do Nureyev. Mas ele achava que o Eric era melhor que ele queria se igualar ao Eric, até porque o Eric realmente era fisicamente mais bonito que o Nureyev. Ele queria se igualar em termos de arte, de colocação cênica com o Eric, e a relação afetiva deles era um complicador na relação profissional. Bem, o que acontece? Ele estava fazendo alguns espetáculos, fazendo algumas coisas, e ele fala, né, que a Margot Fonteyn ligou para ele perguntando se ele queria dançar numa gala que ela fazia todos os anos lá na Inglaterra. E ele falou que queria, mas queria dançar com ela, e ela disse que não dava. A história já é outra. O que acontece? A Fonteyn, ela queria chamar a Ulanova para dançar nessa gala. Mas ante os problemas da deserção do Nureyev, ela decidiu que, na verdade, a Rússia não deixou. Então ela pensou, pessoas em comum falaram, vamos chamar, né, conhecidos em comum, não vou nem ficar falando os nomes, tal, mas é todo mundo, gente de empresariado. Vamos fazer assim? Vamos chamar o Nureyev, ele foi um fenômeno, ele desertou, ele é russo, foi um sucesso em Paris. E essas duas pessoas começaram, uma em nome da Fonteyn e outra em nome do Nureyev, começaram a negociar a coisa. E ele falou, não, mas eu quero dançar com a Fonteyn. E a resposta da Fonteyn para ele foi, eu não vou dançar com um bailarino de 23 anos. Primeiro que ele me parece enfadonho. Segundo, que eu não vou dançar com um menino de 23 anos, que eu nunca vi, não sei, porque ela era uma estrela, ela era a maior estrela do Ocidente naquela época, né? E eu não vou, simples assim. Aí conseguiram acertar, o Rudolf ia dançar nessa gala com a Rosella Hightower, que já dançava, estava dançando com ele no Cuevas. E aí o que acontece? O Frederick Ashton ia montar um solo para ele dançar nessa gala, tá? E aí foi quando ele conheceu, ele combinou de ir até Londres negociar tudo isso com a Fonteyn. Foram lá, se encontraram, ela conseguiu para ele um nome falso para ele ir para Inglaterra, para não chamar, porque ele estava sendo acompanhado pela mídia, né? Guerra Fria, russo, desertor. E ela conseguiu, ele foi ver alguns espetáculos, enfim, conversaram e acertaram essa participação dele nessa gala, tá? Fizeram participar dessa gala, e aí ele voltou depois disso para Copenhague, e inclusive nesse momento ele conheceu a mãe do Eric Brum, que se chamava Ellen e era escorpiniana, tipo eu.
e diz que a mãe do Eric Brum e o Nureyev se davam muito mal, obrigado. E o Eric, ele acreditava em astrologia. E ele dizia que é porque ela era de escorpião e ele era de peixes. Alô, alô, piscianos! Eu me dou muito bem com piscianos. Eu acho que eu só não me dei bem com um pisciano. Mas o Eric falava que a mãe dele, o Nureyev, não se davam bem por causa do signo. Ok? O que não... E depois disso, o Nureyev começou a acreditar em signo, e isso muitas vezes serviu para ele tomar decisões na vida, tá? O Nureyev o Eric Brum, na verdade foi assim, o Anton Dolin mandou uma carta pro Eric Brum perguntando se ele poderia ser parceiro da Sônia Arova, tá? De um grupo que ele estava organizando em Londres. E aí ele concordou, tá? E foi nessa ele já tinha cumprido os compromissos dele e tal. E inclusive quando o Eric Brum foi para essa temporada em Londres, o Nureyev tentou ir com o nome falso. Ele estava tentando não ofuscar, porque ele ofuscava o Brum, a imprensa vivia atrás dele, tá? E aí ele foi lá assistir o espetáculo que o Nureyev dançou com a Margot Fonteyn foi no Drury Lane, não foi no Covent Garden, tá? Nureyev ainda tinha fãs na Rússia, na União Soviética nessa época, e em 17 de março de 1962, quando era o 24º aniversário dele, fãs dele se reuniram num café lá na Rússia para falar sobre ele, enfim. E nessa época já estava se discutindo por quê? Porque no outono, né, no final de 1961, ele desertou no meio do ano, ele foi julgado à revelia lá na Rússia e ele foi condenado no dia... o julgamento dele durou de 19 de setembro a 3 de novembro e ele foi condenado por deserção. Nureyev foi culpado de traição à pátria e teve uma sentença que durava de 14 a 20 anos de prisão lá na Rússia. Então ele, durante anos da vida dele, teve medo da KGB, teve medo de Rum. Pra você ter uma ideia, em um dado momento aqui, quando ele começa a viajar para América, ele não tomava voo que passasse por cima de Cuba. Porque ele tinha medo que Cuba mandasse o avião descer lá para ele ser sequestrado. Porque ele era condenado, tá? Continuamos a vida, tá tudo muito bem, tá tudo muito legal. Margot Fonteyn era uma bailarina já no mínimo. Aqui a gente não fala exatamente, mas ela era bem mais velha que ele. Na biografia dela fala que ela era bem mais velha do que ele. Ela ascendeu ao cargo de primeira bailarina com 15 anos no Royal, uma coisa assim. Enfim, enquanto a vida corria, a Madame Ninette Valois, que estava tomando conta do Royal, falou assim para Fonteyn: Fonteyn, você... Ele já tinha participado da gala, tal, tremendo sucesso. Fonteyn, você pode vir aqui na minha sala? Tá, ok. Ela foi direta, ela falou assim: Fonteyn, você quer ser partner do Rudolf Nureyev? E aí a Fonteyn: não, mas ele é muito jovem, não sei, preciso pensar. Aí a Ninette falou assim: é porque eu quero ele dançando aqui. E aí a Fonteyn precisou ponderar que se ela não aceitasse ele como partner, se ela não se arriscasse, ela ia ter a carreira dela ofuscada lá dentro, sabe? Assim, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Porque a hora que ele entrasse no Royal para se exibir, ia ser um assombro. E ela ia ficar em segundo plano. Então, ela aceitou e eles convidaram o Rudolf Nureyev não como artista contratado do Royal, tá?
mas sim como artista convidado do Royal. E o ballet que foi escolhido para ele estrear com a Fontaine foi Giselle. Eles dançariam Giselle. Todo mundo no Royal, para variar, achou o difícil o temperamento do Nureyev. A Fontaine conseguia lidar bem com ele, porque ela era a estrela, né? Então, acho que quando ele começava a gritar, pelo que dá a entender aqui, ela falava para ele mais baixo. E ele começou a sapear aqui, lá, fazer contrato aqui, fazer contrato lá. Eles tinham que ensaiar a Giselle, ela falava, ela dominava, ela conseguia, as pessoas achavam ele intratável. Aí, num dado momento, ele tinha verdadeira paixão pelo Balanchine, tá? E num dado momento, ele foi para América e chegou lá, ele foi apresentado ao Balanchine e falou, olha, eu tenho vontade de dançar os seus balés, tal, né? E antes dessa estreia. E o Balanchine falou assim para ele, olha, querido, no New York City Ballet, os balés são os astros, nós não temos estrelas aqui. E aí falou assim, por que você não vai, não dança todos os seus príncipes e quando você cansar de dançar seus príncipes, você volta. E aí o Nureyev mais tarde deu uma entrevista contando isso e disse assim, bem, nunca me canso dos príncipes e os príncipes nunca se cansam de mim. Isso, né? A arrogância dos 23 anos, é uma delícia. Bem, Fontaine estava se preparando para dançar, eles acho que tinham 30 dias de preparação, eu sei que juntos eles teriam 12 ensaios. O que acontece? Entre esses 30 dias até a estreia da Fontaine com Nureyev, houve nada mais, nada menos do que 70 mil pedidos de reserva para as 3 performances do Nureyev com a Fontaine. Ele dançaria com outras, tá? Nessa temporada. Ele faria Giselle também ele dançaria com a Chauvier e com... Não, só com ela. Ele dançaria com as duas. But, com a Fontaine, ele faria 3 restas. Teve 70 mil pedidos, porque ele já tá, antes mesmo dele começar a dançar, ele já estava sendo estrela. A Fontaine, ela era casada com um diplomata panamenho, infiel, ruim, feio para ela, mas ele tinha muito ciúme dela, claro, porque ele era infiel. E o que acontece? Durante essa temporada de Giselle, floresceu a amizade deles, primeiramente, tá? Então, ele foi inclusive se hospedar na casa da Fontaine por um tempo, o Nureyev. E o Tito nunca deixava eles sozinhos, tá? A estreia deles em Giselle foi em 21 de fevereiro de 1962. Eles dançaram e tiveram naquela noite 30 chamadas de cortina, 30 curtain calls. E aí foi quando começou a lenda, né? Nureyev e Margot Fontaine, Nureyev Fontaine. Diz que foram assim, imagina, 30 vezes eles tiveram que sair para agradecer. E lá para as tantas, ela recebeu um grande buquê de flor e ela tira a flor e dá uma rosa para ele, que foram rosas. Então, começou, eu acho que a mais lendária parceria do ballet, né? Rudolf Nureyev e Margot Fontaine. Bem, foi um grande entusiasmo. Só 2 pessoas, talvez 3, não ficaram contentes com o sucesso dessa parceria naquela noite que foi estrondosa. Que dizem que foi o Eric Brum, porque ele também estaria dançando Giselle nessa temporada. A outra foi o David Blair, que era o primeiro bailarino também. E o outro foi o Michael Soames. Tá bom? Bem, começa a parceria, sucesso, dançando todos os grandes balés. Não tinha. Primeiro que era a arte dela, com a impetuosidade dele. Ele estava feliz, ele estava emocionalmente bem, assim... porque ele já sabia que ele era homossexual, ele nunca tinha
liberado a homossexualidade dele, ele chegou no Ocidente, ele conseguiu liberar isso, conseguiu se assumir, se soltar, não tão abertamente, para o público em geral, não, isso era uma coisa... Mas ele estava bem, ele estava vivendo feliz, ele estava amando, sendo correspondido, ele amava o Eric muito mais do que o Eric a ele era doente pelo Eric, mas estava indo tudo bem. Né? E ele estava dançando com a maior bailarina do Ocidente, na companhia que estava fazendo o maior sucesso no Ocidente na época. Agora, por causa dele, com a contratação dele no Royal, por exemplo, as autoridades soviéticas boicotaram a ida de Maia Plisetskaya e o Nikolai Fedeyevich do Bolshoi para o Royal Ballet, bem como o Asaf Messerer para ir lá dar aula como convidado. O Asaf que não atendeu Nureyev lá atrás, mas arrumou alguém que fizesse uma audição para ele, para o Bolshoi, não foram boicotados. A União Soviética não deixou. Naquela época, quando Nureyev e Fontaine começaram essa parceria, o ingresso custava 25 libras. Quando eles iam dançar, pode passar. Quando eles iam dançar, custava 4 vezes o preço no mercado negro. Por quê? Porque os cambistas iam tudo lá, comprava tudo, né? Comprava tudo e... Bem, essa deserção do Nureyev, ela afetou de forma muito grave o pessoal do Kirov, né? E eles ficaram sem poder viajar para o Ocidente por muito tempo. Muito assim, alguns poucos anos, mas é muito tempo para uma companhia internacional. Aí o que acontece? O Nureyev ficou meio sem quem ofuscasse o brilho dele, né? Por mais que o Eric fosse elogiadíssimo, ele era superstar por causa da história, né? E ele começou a fazer grandes loucuras, ele começou a ganhar muito dinheiro, e o Nureyev gostava do dinheiro e das benesses que o dinheiro trazia. Então, por exemplo, ele pegava carro, dirigia como louco, arrebentava com todo o carro. Aí a Margot Fonteyn arrumou um jeito dele prestar o exame para ter a carteira de habilitação. As pessoas começaram, os críticos de dança começavam a dizer que Nureyev era o leão da dança, era o rei da dança, e ele era convidado para todos os lugares. Ele começou a viver como aquilo que ele queria: dinheiro, poder, comer e comer bem, que era uma coisa que ele tinha pânico, principalmente de comer carne, porque não tinha isso, se vestir do jeito que ele quisesse, embora ele fosse exótico demais, quase beirando mau gosto para se vestir. Mas ele ainda era muito bonito, ele era um beatnik, né, o cabelinho dele e tal. E ele tinha fãs femininas, né, mulheres que morriam por ele, elas faziam filas, era uma loucura. E aí a gente fala que nessa época no Royal, metade dos solistas eram apaixonadas pelo Rudolph. E a outra metade eram apaixonadas pelo Eric Brum. Então, por exemplo, a Georgina Parkinson era apaixonada pelo Nureyev. Antoinette Sibley era apaixonada pelo Eric Brum, tá? Era para vocês terem ideia do quanto ele e a dança dele mexeu com as pessoas. Aí o que acontece? Nadia Nerina, que era a primeira bailarina lá também, mas ela não gostava muito de certos comportamentos ali, era mais antiga, mais velha, outra. E ele era um menino de 23 anos. Assim como eu hoje, com 45 para 46 anos, talvez não vá gostar de alguns comportamentos de um menino ou de uma menina de 23. Ela ficava um pouco incomodada com as mudanças que o Nureyev fazia nos balés para aparecer. Igual eu falei para vocês que quando ele foi dançar no Marquês de Cuevas, um dia ele trocou a corda de Bela Adormecida pela corda de Taras Bulba. E o que ela fez um dia? Numa exibição de Lago dos Cisnes, quando ela foi entrar, ela sorriu para ele e ao invés de fazer 32 fouettés, ela fez 32 entrechás, que é um passo masculino.
aqui eles não falam se é um entrechassis ou um entrechacatre, mas eu acredito que tenha sido um entrechassis. Aí ele ficou puto, falou com ela, ela falou assim, então, se cada um fizer a mudança que pretende dentro dos balés, onde que isso vai terminar? Até porque ele tinha introduzido em Gisele uma sequência de entrechás que não existia antes. Então, ele queria aparecer de qualquer jeito também. Ele era sensacional, né? E outra coisa que durante esse período dele de Royal, de romance com Eric Brum, é que ele sempre percebeu que o Eric era mais frio, era mais retraído e ele era todo expansivo, né? E o Eric não queria que a homossexualidade, ele era conhecidamente bissexual, mas ele não queria que isso fosse para nada, ele queria que isso fosse uma coisa ali, que isso interferia em 1962 na imagem da pessoa, né? E o Nureyev nem sempre conseguia segurar o tchan. Aí, no final de 62, ele ficou esse ano inteiro dançando como artista convidado do Royal, eles resolveram que o Rudolph era muito útil para o Royal, principalmente por causa dessa parceria com Margot, e a Valois e o Ashton resolveram que ele ficaria permanentemente como artista convidado do Royal, tá? E o Eric, ele tinha muito problema com o comportamento, porque o Eric, ele era muito solícito, ele era muito gentil, muito educado, dinamarquês, e ele ficava um pouco incomodado durante esse tempo com a combinação de vulgaridade e agressividade profissional do comportamento do Nureyev. No outono pra você ter ideia de como ele ganhou muito dinheiro, no outono de 62 ele comprou uma casa em La Turbie, no sul da França. Uma casa que ele pagou mais ou menos $42 mil na época, tá? E aí, nessa época, o Ashton resolveu que ia montar um novo balé especialmente para ele e para Margot Fonteyn. E ele decidiu montar Marguerite Armand, que contava a história da Dama das Camélias, com a música de Liszt, cenários de Cecil Beaton, e o balé iria estrear em 15 de dezembro de 1962, no Covent Garden, que foi tomado de assalto com a notícia, um balé especificamente para eles. Bem, ele era muito jovem, não tinha nem 25 anos ainda, estava cumprindo uma agenda exaustiva, porque ele era um excelente homem de negócios, ele fechava contrato para ele para tudo quanto é lugar. Na verdade, ele arrumou uma pessoa para empresariar ele, que ficou com ele anos. Ela só parou de empresariar ele depois de muito tempo por conta de um costume que ele adquiriu depois que o Eric largou dele, que era sair com um garoto de programa todas as noites. E chegou uma hora que para ela, como empresária, não dava mais. Porque ela tinha que se relacionar com essas pessoas, ela tinha que pagar, ela tinha que resolver, ela tinha que tirar os caras de hotel onde o Nureyev estava. Então foi aí, mas ela administrando a carreira dele. E ele fechava muito contrato, dançando demais bem, se machucou e a estreia de Marguerite Armand teve que ser cancelada, foi adiada para o dia 12 de março de 1963. Não precisa dizer que foi um sucesso. Sucesso, 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 sucesso. 40 minutos de aplauso depois do espetáculo. 40 minutos de aplauso. E durante durante a criação desse balé, floresceu o relacionamento da Fonteyn com o Nureyev, tá? Ela chamava ele de Pequeno Gengis Khan, que era um apelido que só ela chamava ele, e eles começaram a se dar muito bem, era uma amizade muito profunda e bonita até, porque alguém conseguia se dar bem com ele sem aguentar as grosserias dele. Naquela primavera de 1963, o Nureyev estava numa turnê americana e ele começou a ter hábitos mais promíscuos, porque até então ele era apaixonado pelo Brum e vivia aquele amor, então ele era calmo, ele era controlável. Depois disso ele começou a ter atos promíscuos. E lá atrás, lembra que a gente falou que desde o primeiro espetáculo dele, ele criou um hábito de que ele não conseguia se livrar
logo depois que ele dançava, se livrar da energia que ficava, então ele precisava ficar acordado, fazer coisas até a energia se dissipar e ele poder voltar a dormir. Ele começou com o hábito de que ele terminava o espetáculo e ele saía atrás de garotos de programa, ou não necessariamente de garotos de programa, ele saía atrás de parceiros sexuais. E o que acontece? A Fontaine alertava muito a ele para que ele resguardasse a vida dele privada, não deixasse aquilo interferir nas outras atividades, porque afinal de contas ele não era mais só um homossexual, ele estava se tornando um homossexual promíscuo e não era bom. E aí ele percebeu que aí tinha uma pitada de ciúme e tudo indica que nessa turnê, na primavera de 1963, iniciou-se um romance entre Margot Fonteyn e Nureyev. Mas ela era casada e ele tinha um romance com Eric Brum. E ela era casada com uma pessoa mais de acordo com a casta dela, né? Bem, o Eric ele conseguiu fazer uma turnê, o Eric foi para dar aula lá todos os dias porque o Eric estava sem trabalho, ele ficou doente do estômago. Em 3 de outubro de 1963, o Eric fez 35 anos, o que é bem mais idade, 10 anos a mais que o Nureyev. Isso começou a pesar no comportamento deles. E nessa época, o Ashton deixou a cargo do Nureyev a montagem do primeiro balé completo dele. Isso aí, ele foi fazer Bayadère na íntegra para o Royal, tá? Em 1963. Aí, muito bem, muitas turnês, e eis que eles vão para uma turnê na Austrália, na última semana de abril. E a Margot Fonteyn e o Nureyev ali naquele momento, porque ela descobria das muitas traições, e nessa época o marido dela estava traindo ela com a mulher de um correligionário político dele lá no Panamá, porque ele estava se candidatando à Assembleia Federal do Panamá, enfim. E ela descobriu que ele estava tendo um tórrido romance com uma mulher de um correligionário dele. Ele, assim, não queria ver, ele não estava nem aí pra Fonteyn. E ela tá apaixonada pelo Nureyev. Esse romance já vinha vindo de quase, não sei quanto, quase um ano atrás. Bem, em abril de 64, na turnê na Austrália, eles assumem esse romance, começam a voltar de mãos dadas e dormirem no mesmo quarto. E o que o livro fala é que eles foram efetivamente marido e mulher. O único comentário que o Nureyev deu acerca disso na biografia, sobre isso, muito tempo depois, nem na biografia dele, porque quando ele estava com 25 anos foi lançado a autobiografia dele, é que com a Fonteyn ele fez amor como um homem e uma mulher. Aí eles retornaram para Londres, tá? Houve problemas, eu não vou entrar nessa questão, que foi uma gravidez da Fonteyn. Aí o marido da Fonteyn tomou um tiro, que o marido da mulher descobriu isso, tomou um tiro lá no Panamá. Ela teve que... E foi nessa hora que eu vi o Rudolph muito humano, porque ele era um crítico total ao Tito, marido dela. Ele tinha, inclusive, ciúme, né? Claro. Mas a hora que ela foi comunicada e que ela teria que abandonar a turnê para ir lá porque ele estava entre a vida e a morte, o Nureyev foi o primeiro que falou para ela: tudo tá sob controle, eu vou dançar com outras pessoas aqui na turnê e você vai lá. Vamos para 1965, Nureyev tá de vento em popa, rico, coração partido, porque o romance dele com a Fonteyn não foi para frente. No episódio específico para isso eu vou contar. Mas a parceria deles dentro do palco continuou, e a amizade, assim, belíssima. Até porque havia amor. Ele fala que ele nunca deixou de amar a Fonteyn por nenhum minuto. E aí aqui a gente estava falando que antes do Nureyev, o ingresso para a ópera custava
3 vezes mais do que o ingresso para assistir o ballet lá no Covent Garden. E depois do Nureyev com a Fontaine, os preços das noites em que eles dançavam eram o mesmo da ópera. E dizem que se consumia nas noites de ópera, consumia-se, vendia-se, nas noites de ópera, vendia-se 3 vezes mais champanhe do que nas noites de ballet. E quando começou a ter espetáculo Fontaine, com a Margot Fonteyn e o Nureyev, começou-se a vender a mesma quantidade de champanhe, tá? Ele continuou a ganhar muito dinheiro. O Eric Brum estava aqui e ali dançando como convidado. E o Eric, o Nureyev às vezes ia atrás do Eric. E aí aconteceu, por exemplo, uma vez que eles estavam no Canadá e o Nureyev foi ver o Eric dançar. Depois eles iam num restaurante para você ver como ele tava estrela e como ele era difícil. E o Nureyev tava de bota de verniz, casaco de pele caríssimo e uma gola rolê, e foram num restaurante X e o restaurante não quis deixar o Nureyev entrar porque não estava de camisa e gravata, tá? E esse era o dress code para esse restaurante. O Nureyev pegou o gerente do restaurante pelo colarinho e berrava: Chéri, este sobretudo vale mais do que o seu restaurante. E jogou o cara no chão e foi expulso do restaurante e jogou bola de neve na janela do restaurante. E isso fazia muito mal para a relação dele com o Eric, porque o Eric não gostava disso, tá? Não gostava. Depois desse episódio, ainda em 65, o Nureyev foi dançar com a Margot Fonteyn na festa de posse do presidente dos Estados Unidos, tá? Aí nós temos um episódio de que havia uma primeira bailarina, ou na época talvez ela fosse a primeira solista, Lynn Seymour, e o Ashton amava ela, e o Ashton começou a montar Romeu e Julieta para ela e o Christopher Gable. Montou Romeu e Julieta inteiro para eles e ela seria a Julieta da estreia. Ia estrear o balé novo, que até hoje é o Romeu e Julieta que ia dançar no Roy. Começou a ser totalmente montado para ela, tá? Na época, ela ganhava 40 libras por semana. E aí, o que acontece? Ela engravidou. E grávida, ela não poderia dançar a estreia. O que acontece? Ela falou, não, essa Julieta é a grande oportunidade da minha vida, é a estreia da minha vida. Foi lá com o Ashton, fez empréstimo, hipotecou o salário e foi fazer um aborto. Depois de muito procurar em Londres, fez um aborto. E 3 dias depois desse aborto, a duras penas, ela já estava de novo ensaiando, pronta para estrear, maravilhosa, feliz da vida, quando de repente a direção do Covent Garden teve uma reunião com os investidores e falou assim: olha, Ashton, não é ela que vai estrear, tá? Não, mas eu montei o balé pra ela. Não é ela. Quem vai estrear é o Nureyev e a Fonteyn. E aí, Nureyev não ficou... desde então, o Ashton tinha... Sabe? Ficou meio assim com o Nureyev. E isso vai interferir muito lá na frente. Ela ficou arrasada, ficou perturbada, porque ela não foi a primeira Julieta, nem a segunda, ela foi a 5ª noite de Julieta. Para ela foi humilhação total, até porque a Fonteyn não estava se preparando para esse papel e ela teve que ensinar o papel dela para a Fonteyn estrear. Mas isso era uma questão financeira, tão grande era o sucesso da dupla Fonteyn e Nureyev. E aí essa Romeu e Julieta estreou em 9 de fevereiro de 1965 e disse que o Rudolf Nureyev e a Fonteyn tiveram 43 curtain calls, 40 minutos de aplausos, tá? E o marido da Fonteyn, que ela tinha ele já em péssima conta, mas ela tinha uma pose para manter em público de esposa, que era o que ela falava pro Nureyev.
perante a plateia, você tem que ter. Ela era aquela esposa boa, sofredora, que estava ali sofrida porque o marido dela estava paraplégico. E ela, na reverência, mandou beijos para ele e tal, mas disse que foi histórico isso. Foi um. Imagina, 43 chamadas de cortina. O Nureyev, ele sabia muito bem ganhar dinheiro, tá? Ele estava recebendo, por apresentação na Europa, dentro do Royal naquela época, $500. E nos Estados Unidos ele recebia de 1.000 a 2.500 libras, e nos Estados Unidos ele recebia de 1.000 a 2.800 libras, ao passo de que a Lynn Seymour recebia 2.100 libras por ano, ela recebia 40 libras por semana, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho de fotos. Bem, no ano de 1966, o Eric voltou a ter problemas de estômago. O Nureyev foi avisado de que o pai dele morreu, o Hammett morreu. A Margot Fonteyn comemoraria 35 anos como bailarina. Então, assim, em 66, Nureyev era de 38. Faltavam 2 anos para ele fazer 30, aí ela tava com 50, significa que ela era 22 anos mais velha que ele, né? Aí eles estrearam um novo ballet chamado Paraíso Perdido, do Roland Petit, que foi amante da Fonteyn antes dela casar com o Tito. Isso pegou todo mundo de surpresa, porque todo mundo esperava que ela fosse estrear um grande clássico, e era uma coisa mais modernosa, mas ainda assim fez muito sucesso. Teve a turnê americana de 1900, eles todo ano faziam uma turnê nos Estados Unidos, tá? E aí o que acontece? Nessa turnê americana de 1967, a Fonteyn e o Nureyev foram chamados para ir numa festa de uns hippies, num ambiente, enfim. Foram chamados para ir numa festa e eles foram. Legal, bacana. E chegando lá para as tantas, os vizinhos cansados dos barulhos, não sei o que, chamou a polícia e todo mundo que estava na festa foi preso, inclusive o Rodolphe Nureyev e a Margot Fonteyn, porque tinha maconha na festa. E eles disseram que não sabia, inclusive as pessoas da festa falaram, não, eles não sabiam, a gente chamou, eles veio, mas não fumaram maconha, não fizeram nada. E eles pagaram fiança de $117 para serem soltos, tá? Em 1967, o relacionamento amoroso do Rodolphe Nureyev e o Eric Bruhn basicamente era zerado, e o que fazia com que ele tivesse mais promíscuo, muito mais. Isso causava muita preocupação na Fonteyn. Tanto que às vezes no meio do dia ele saía para se relacionar com alguém, ou garoto de programa, ou algum outro homem, enfim. E ele falava que era para procurar rapaz, porque ele falava que ele não aguentaria. E a Margot falava assim, por favor, fica calmo, não faça isso, mas não tinha jeito, era bem complicado. Ao passo que o amor acabava, a promiscuidade que ele tinha, e isso vai ser fundamental, porque ele vai morrer de HIV numa época que o HIV era atribuído à promiscuidade. Hoje não, hoje em dia a gente sabe tudo o que acontece. O Nureyev comprou uma casa em Londres de 45 mil libras, né? Ele finalmente recebeu a chance de dançar um ballet do Balanchine, que era Apollo. O Eric Bruhn foi chamado para ser diretor do Ballet Real da Suécia, onde ele foi refazer Quebra-Nozes, chamou o Nureyev para dançar nessa produção. Lá o Nureyev deu um monte de problema com todo mundo, foi acusado de tentar estrangular a bailarina no meio do ensaio, né? Porque tinha que causar, né? Tinha que causar. Mas disse que foi um grande sucesso. Depois da Suécia, o Nureyev recebeu autorização para remontar o Quebra-Nozes dele para o Covent Garden. Lá ele dançou, ele começou a dançar, revezar Margot Fonteyn com outras partes. Então ele estava dançando com Marley Park, Monica Mason, Antoinette Sibley. E o Balanchine, lá na América, enquanto ele via o Nureyev ficando famoso, ele falava muito mal do Nureyev, falava que ele era o Liberace do ballet.
O Liberace nada mais é do que um pianista famoso, gay, escandaloso que teve. Então, em 1970, acabou-se uma era. O Frederick Ashton ia sair da direção do Royal, tá? Em março, essa história é ótima. Em março, ele começou a ser cogitado para fazer um filme sobre o Nijinsky. Ele também recebeu a notícia em março de 1970 da morte do Pushkin, que foi o professor dele, e isso deixou ele bastante chateado. Ele mandou uma pessoa, que era meio neutra entre Ocidente e Oriente, tentar na Rússia que ele pudesse visitar a mãe e a irmã. Já falei que ele não viajava sobre Cuba. Ele foi dançar no American Ballet com a Markova, com Alicia Markova. E por causa desse convite do American Ballet para ele dançar lá com a Markova, eles de novo vetaram a ida da Maya Plisetskaya, dessa vez para o American Ballet. Em 71, começou-se uma nova direção no Royal Ballet e começou-se a não ter grandes reposições de balés clássicos do século XIX. E, claro, o público começou a diminuir. E o Nureyev, que não era besta nem nada, sabia que o que dava cartaz para ele eram os grandes clássicos. Ele dançava os grandes clássicos em outros lugares. E ele começou a dançar. E ele dançava balés mais modernos. Ele começou a dançar com Maurice Béjart, tá? Ele viajou em Bruxelas. Depois ele dançou com o balé australiano. Depois ele fez uma turnê na América do Norte, em 18 cidades. O Christopher Gable, aquele da Julieta, largou o balé depois disso. Ele teve... Enfim. E o que acontece? Desculpa, eu acho que eu falei que era do Ashton, a Julieta. Não, aquela Julieta era do Kenneth Macmillan. Mil perdões. Lá atrás foi o Kenneth Macmillan com a Lynn Seymour, que fez o aborto e tal. E aí acabou a fase Ashton. E quem assumiu a direção do Royal foi o Kenneth Macmillan, que tinha o quê? Uma birra com o Nureyev e começou a diminuir a quantidade de apresentações do Nureyev. Nureyev, em 1970, tinha dançado 56 restas com o Royal. Em 1971, ele dançou 23. Tá? Aí, nesse mesmo tempo, ele começou a fazer um documentário para televisão, sobre a televisão francesa, sobre a vida dele. Vamos lá. Aí ele era uma pessoa assim, ele teve poucos atos de generosidade, mas esse vale a pena falar. Quando ele estava fazendo esse documentário sobre a vida dele, ele soube que a Lynn Seymour tinha sido largada pro marido, entrou numa depressão, começou a engordar, estava jogada dentro de casa, ninguém no Royal estava dando papéis para ela porque ela estava gordo, e ele chamou ela para vir dançar uma Bela Adormecida com ele nesse documentário. E ela não... Nureyev, Rudolf, eu não posso porque eu tô gorda, você não vai conseguir me levantar. Ele falou assim, não, eu quero exatamente você, é você que eu quero, porque ela tava muito mal, inclusive porque ela tinha sido cancelada do Serenade, do Balanchine, que estava sendo remontado. E ele chamou, foi um ato bom, ela dançou, isso fez bem para o ego dela, ela começou a melhorar. Nessa época ele começou a sair muito com o Mick Jagger. É sabido e consabido que eles tiveram um relacionamento de ordem sexual, o Rudolf Nureyev com o Mick Jagger, tá? E ele começou a frequentar muitas saunas gays. Então, por exemplo, já foram amantes de Nureyev ou praticaram... o Leonard Bernstein, o maestro, o Anthony Perkins, o ator, e ele tava saindo com o Mick Jagger, porque ele ficava na High Society, né?
Em setembro de 72 ele fez mais uma turnê norte-americana, tá? Em 1972 e 73 ele também participou de galas no Ópera de Paris. E em 1973 no Royal eles começaram com um programa de Balanchine, onde o Nureyev foi escalado para dançar o Filho Pródigo, ok? Depois disso ele volta para a Austrália, ele vai para Toronto, ele vai dançando. Aqui ele dançou no México. Em 73 ele já tinha 35 anos e todo mundo disse que a técnica dele começou a modificar, tá? Nesse ano, no ano de 73, a Fontaine não foi convidada para a programação do Royal, porque eles começaram a fazer uma programação mais contemporânea. E aí o que acontece? Em junho de 74, Baryshnikov abandona o Kirov. Em Toronto ele conseguiu desertar em 74. Então foi aí que começou a perder-se o brilhantismo da carreira do Nureyev, porque havia um outro russo, e modéstia à parte, muito melhor que ele, no Ocidente. Então eles eram muito comparados. Mas em 74, Rudolph ainda estava muito bem na foto e ele cobrava uma faixa de 5 a 10 mil dólares por exibição. Então ele ainda estava ganhando muito dinheiro. Nessa época ele conheceu o Paul Taylor, começou a dançar balés modernos com o Paul Taylor e ele montou em 75 a companhia dele, Nureyev and Friends, no Palais des Sports em Paris, e chamou a Merle Park para dançar com ele, a Lisa Bradley, enfim. E começou a fazer várias turnês com essa Nureyev and Friends. Aí o que acontece? Em 22 de março de 75, ele foi a última vez que ele dançou e ele ficou até 4 de dezembro sem se apresentar no Covent Garden. Ele fez só 21 espetáculos. Para quem tinha 56, chegou a 60 e poucos. Ele tinha 21 restas com o Royal, ainda como artista convidado. O Balanchine não era nada gentil com o Nureyev, sempre falou que ele foi mais famoso por desertar do que por dançar bem. Essa é boa. Tá ficando comprido, mas assim, o Nureyev era tão terrível, que ele foi chamado para fazer um filme sobre a vida de Nijinsky. Num determinado final de semana, o diretor Franco Zeffirelli chamou uma equipe, uma galera toda, para ir na casa dele, que era lá na Itália, em Positano, que ficava acima do nível do mar, mas abaixo do nível da estrada. Para ir ficar a galera lá, tal, para discutir sobre o filme, bababá. Bem, lá para as tantas, vamos sair para comer? Vamos sair para comer. Tem que ir pelo mar, tem que descer a escadaria para ir para lá. Nureyev estava de micro shorts, turbante e botas de salto alto de verniz. Desceram a escadaria, pegaram, só que o Nureyev viu um mocinho lá, começou a se enganchar com o mocinho, achar engraçado, puxar um assunto. Foram, jantaram. Quando tá voltando, tinha que subir 100 e não sei quantos degraus de escada. E o Nureyev começou a, de gracejo com o moço, demorou pra subir. Ninguém prestou atenção, todo mundo subiu, fulano foi lá, fechou a porta, os empregados se retiraram. Quando o Nureyev, não sei quanto tempo depois, chegou lá em cima, tava a porta trancada, não tinha como entrar nessa vila, nessa casa maravilhosa do Zeffirelli. Ele deu um escândalo. Algum dos convidados, deixa eu ver o nome dele, bem, um dos convidados ouviu aquele barulho tal, e Nureyev foi maquiado de shortinho, turbante maquiado e bota de verniz, de salto. Aí alguns convidados ouviu, tal, foi lá, abriu a porta pro Nureyev entrar, ele começou um forfé, um bafafá, um escândalo, saiu todo mundo, tal. Aí o Zeffirelli falou, para amigo, que isso? Aconteceu? Aí ele muito puto falou, sabe o que ele fez? Ele abaixou os shorts e fez cocô na escadaria da vila, impositando do Zeffirelli, na frente de todo mundo. Não contente com isso, ele foi lá, pegou na varanda do Zeffirelli um monte de esvasinho caro do Zeffirelli e começou a tacar escadaria morro abaixo.
Bem, se pegaram, o Zeffirelli se jogou em cima do Nureyev, começou a querer socar a cara dele, foi um forfé. Ele queria o Nureyev fora da casa dele naquela hora, fez ele arrumar a mala, era de madrugada. Tiveram que pedir um táxi que ia vir de Nápoles pra lá. É Nápoles? Aqui não... Eu não consigo achar que eu não grifei. Mas teve que esperar. Veio de Nápoles. Ele tinha que descer toda a escadaria. O táxi demoraria. Tava a 50 quilômetros de distância. Bem, foi um forfé. Olha as loucuras, porque ele tava já descontrolado. Depois de uma certa idade, depois que o amor começou a lhe fazer falta, ele ficou meio descompensado, tá? Em janeiro de 1973, a mais familiar de todas as paisagens de Rudolf Nureyev chegava a um triste fim. Ele dançou Romeu e Julieta com a Margot Fonteyn no Covent Garden e foi a última vez que eles dançaram um balé completo juntos. Então encerrava-se aí uma história de 14 anos. Depois da apresentação, ele beijou a mão dela e ela entregou-lhe uma rosa novamente. Em 1976, ele entrou com uma pneumonia no hospital e dizem que ele nunca mais recuperou a forma física depois disso, tá? Ele demorou muito, ele continuou dançando por todas as outras companhias, montou a segunda turnê do Nureyev and Friends, os ingressos se esgotavam, tá? Ele recebia $3.000 por exibição, e chegou a arrecadar, e ele estava chegando a arrecadar $255.000 anuais com a sua companhia. De novo, em 1975, ele foi chamado para estrear um filme sobre Nijinsky, mas não deu certo e ele conseguiu fechar uma parceria para estrelar o filme como Rudolfo Valentino, que eu já falei para vocês que eu assisti. Ele fez o filme sobre a vida do Rudolfo Valentino. A única coisa positiva do filme que recebeu crítica positiva, as filmagens foram em 76, o filme estreou em 77 e diz que a única parte do filme que recebeu comentários positivos foi a atuação do Rudolf Nureyev, mas o filme foi ofuscado porque em 77 estreia o Turning Point, Momento de Decisão, com Baryshnikov. Então, ele foi... Nesse ano, ele fez apenas 18 espetáculos no Covent Garden com o Royal, tá? No aniversário da Gala do Jubileu de Prata da Rainha, em 30 de maio, ele dançou com a Margot Fonteyn, mas coisa breve, coisa simples. E ele recebeu a notícia que o Yuri Soloviev, que dividiu o quarto com ele, e que diz a lenda, dedou ele para KGB, se matou. Mas, segundo consta de documentações, foi a KGB que matou ele e fingiu ser um suicídio, tá? Nessa época, Rudolf Nureyev fechou com uma companhia para ele estrear a própria montagem dele de Romeu e Julieta. Diz que isso foi uma provocação para o Kenneth Macmillan, tá? E aí, numa entrevista, perguntaram por que ele não estava dançando tanto no Royal. E eles falam assim, eles me deixam à toa, o que eu acho um pecado. Quando se conta com um bailarino de qualidade excepcional como eu, não se deve jogá-los fora. Dediquei 14 anos da minha vida ao Covent Garden. Nenhum outro artista convidado poderia ter demonstrado a mesma lealdade. Ele começou uma briga. Aí ele estreou em 77 o Romeu e Julieta dele. O Kenneth Macmillan renunciou à direção artística do Royal. E o Nureyev tinha certeza que ele ia ser nomeado diretor artístico do Royal. Não. Pegaram um outro fulano tal de Norman Morris, que foi um bailarino do Humbert Ballet, sem eira nem beira, botaram ele na direção do Royal. Por quê? Porque a direção do Royal falou que se ele, para dirigir,
Ele era bailarino, ele ia continuar dançando. E ele ia ter uma supremacia lá na companhia e ele não era quisto. Enfim, ele ia querer ter, assim como muita gente teve problema em contratar ele para direção, por quê? Porque ele queria um número de apresentações fixas para ele, e ele já estava envelhecendo, tá? Então, em 1979, ele foi convidado para dançar finalmente com a companhia do Balanchine. E nesse mesmo ano, ele começou a não ter mais contratos com o Royal Ballet. Ele começou a dançar então com o Ópera de Paris. Ele teve a suspensão temporária por 2 anos do contrato dele. Não só ele, como todos os artistas convidados. Então, pegamos Rudolf Nureyev no período dele Royal Ballet. E o romance dele com o Brum, que se acabou. E agora nós vamos pegar a fase dele pós-Royal Ballet no próximo episódio, tá? Até ele entrar no Ópera de Paris. O último episódio vai ser ele no Ópera de Paris e já doente, ok? A descoberta da doença, a morte e depois um episódio sobre o romance dele com a Fontaine. O vídeo ficou grande, espero que vocês aguentem, mas é muito interessante a vida do Nureyev. Beijos!